Decomposição de um vetor na soma de outros dois vetores. Então, antes de resolver esse exercício aqui, vamos ver algumas situações. Por exemplo, se eu tenho um vetor V de coordenadas 0, 2, se eu for aqui no plano cartesiano e desenhar esse vetor, aqui está 1, 2. Então, esse vetor V ele está representado aqui, ó. Qual é o comprimento desse vetor? Se eu for calcular o comprimento desse vetor, a norma desse vetor, V, vai ser o quê? Vai ser 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar exatamente 2. Então, eu posso dizer que o comprimento desse meu vetor V é 2. Então, eu poderia reescrever esse meu vetor V como sendo um vetor V1, cujas coordenadas são essas, ó, 0 e a norma de V. Se eu for reescrever esse vetor 1, então eu já sei a norma de V, então ficaria 0 e 2. Então, o vetor V1 eu posso escrever ele desse jeito ou desse jeito. No final das contas, o meu vetor V1 é igual ao vetor V. Se eu tivesse um outro vetor U de coordenadas 3, 0, aonde que eu ia representar esse vetor? Aqui, comprimento 1, 2, 3. Então, esse daqui seria o vetor U. Fosse representar ele no plano cartesiano no eixo x, y aqui, lembrando então que aqui seria o vetor V, e aqui então eu estou representando o vetor U. Novamente, se eu fosse querer reescrever o vetor U, poderia reescrever como sendo assim, ó, norma de U e 0. Então, posso reescrever ele, porque o comprimento de U é exatamente o valor da primeira coordenada de U. Então, o comprimento de U é exatamente o valor da primeira coordenada de U. Assim como o V, o comprimento de V é exatamente o valor da segunda coordenada. Então, posso reescrever tanto o vetor V desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. O vetor U também, eu posso reescrever, em vez de eu colocar o valor 3, eu posso colocar o comprimento dele, que seria a norma dele. Tá? Isso aqui vai ficar claro para explicar um outro exemplo que eu vou colocar em um outro momento aqui. Tá? Então, é importante entender essas situações. E aí, pensando nesse exemplo aqui, a gente pode pensar, e aqui no caso, o meu vetor F pode ser escrito como o quê? Na realidade, ele é escrito aqui, como sendo o quê? F1 mais F2. Tá? Agora, quem que são as coordenadas de F1? Então, como o F1 está em R2, eu posso escrever as coordenadas de F1 como sendo essas aqui, A norma de F1 e 0. E o F2, eu posso escrever ele como sendo o quê? 0 e a norma de F2. Tá? Mas esse exemplo lá, eu estou pedindo o vetor F1, as coordenadas de F1 e de F2, em R3. Então, já que F é igual a F1 mais F2, e eu quero as coordenadas de F1 e F2 em R3, então o meu F1 ele vai ser escrito como sendo a norma de F1, 0 e 0, porque aqui é a coordenada de x, y e z. E F2 vai ser escrito como sendo 0, norma de F2 e 0. Ou seja, eu preciso então descobrir o comprimento de F1 para determinar quem que é o meu vetor F1 e preciso determinar o comprimento de F2 para determinar quem que é o F2, as coordenadas de F2
e assim determinar então quem que é o vetor F1, as coordenadas de F1 e determinar as coordenadas de F2. Lembrando que F1 mais F2 dá o vetor F, né? A soma. E agora, como é que eu vou descobrir o comprimento de F1 e o comprimento de F2? Aí a gente vai usar a ideia do seno, né? Eu vou desenhar aqui. Eu sei o comprimento de F, é 5, né? Eu quero, aqui tem um ângulo de 30 graus, eu quero descobrir esse comprimento aqui que eu estou chamando de F2. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, o valor de F2, ou seja, o comprimento de F2, que no caso aqui seria então a norma de F2, dividido por 5. Agora, seno de 30 é meio, então vai ficar meio é igual a norma de F2 dividido por 5. Faço a multiplicação cruzada aqui, então vou chegar aqui duas vezes a norma de F2, que é o comprimento de F2, é igual a 5. Então a norma de F2 é 5 sobre 2. Então agora eu consigo escrever quem que é o meu F2, né? Meu F2, as coordenadas de F2 é 0, 5 sobre 2 e 0, tá? Agora eu vou descobrir o comprimento de F1. Agora, F1 eu vou usar o cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que seria o comprimento da norma de F1, dividido pela hipotenusa, que é 5. Agora, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual à norma de F1 sobre 5, que é o valor da hipotenusa. Então, duas vezes a norma de F2, multiplicação cruzada, é igual a 5 vezes raiz de 3. Aí eu posso passar o 2 dividindo, então eu vou chegar aqui, a norma de F1 é igual a 5 raiz de 3 dividido por 2. Então eu consigo escrever agora as coordenadas, todas as coordenadas de F1. Então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2, 0 e 0. Isso porque eu estou pedindo para resolver esse exercício, eu quero as coordenadas de F1 e de F2 em R3. Se fosse só em R2, eu iria excluir aqui a terceira coordenada, tá bom? Isso daqui é importante depois para a gente entender um outro exemplo do peso, que eu tenho um peso e tenho as tensões T1 e T2. Como F2 é igual a 0, 5 sobre 2 e 0, e F1 é igual a 5 raiz de 3 sobre 2, 0 e 0, posso reescrever isso aqui como sendo o quê? 5 sobre 2 vezes J, né, porque ficaria na realidade 0 vezes I, mais 5 sobre 2 J, mais 0 vezes K. Então, só vou escrever 5 sobre 2 vezes J. E aqui daria para ser escrito como 5 sobre 3, 5 raiz de 3 sobre 2 vezes I. Então, o vetor F pode ser escrito como sendo o quê? 5 raiz de 3 sobre 2 vezes I mais 5 sobre 2 vezes J. Isso aqui não pede no exemplo que está para meus alunos resolver. É mais uma questão que a gente vai utilizar para resolver o exercício de tensões lá, um exercício de aplicação, tá? Aqui o livro do Paulo Bolos, que eu recomendo. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.